Boa noite, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. No último mês de novembro de 2018, nós tivemos aqui a presença do médium de cirurgias espirituais, médium de cura, o João Pedro Rangel, diretamente de Arujá, aqui para a Baixada Santista, e foi um grande sucesso e nós havíamos prometido aí a vinda dele para um atendimento no mês de dezembro, para o pessoal da Baixada Santista, mas foi um mês corrido, atrapalhado, e ele vai retornar agora no mês de fevereiro. Então, para isso, estamos aqui hoje, nesse programa de domingo, e a nossa reprise será sábado às 3 horas, para mais uma entrevista, mais essa oportunidade com o João Pedro Rangel, e também para anunciarmos, então, o atendimento dele já marcado, com uma data marcada, agora para fevereiro, no dia 23, que é sábado, tá bom? Vamos ver um pouco da entrevista, mais um pouco com ele, conversar sobre esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo e atendendo pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil. Enfim, um menino jovem, 22 anos, já fez 23, não? 22. Tá, ainda continua com 22, o João Pedro Rangel. E vamos então nesse bate-papo. E antes mesmo da gente passar a conversa para ele, só um recadinho que é da Loja Merlin, né? Um recadinho da Loja Merlin, onde você encontra incensos de todo tipo, pedras naturais enroladas, vela também de vários tamanhos, cores, tarôs nacionais e importados, roupas e acessórios, tanto da linha cigana, quanto também para Umbanda, livros esotéricos e religiosos, enfim, Loja Merlin, tudo em produtos esotéricos e religiosos pelo melhor preço do mercado. Não precisa ficar andando por aí. Vai diretamente no Gonzaga, na rua Pereira Barreto, número 12. Pereira Barreto, número 12, é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar, aquela transversal ali do lado, né? Então, facinho de achar, tá bom? Melhor preço mesmo. Pode, inclusive, falar que viu no Fronteiras da Ciência lá, né? Você tem um tratamento VIP. João, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência. Somos gratos por isso. E depois da sua passagem aqui, eu tive muitas histórias, muita gente andou me procurando, ou me encontravam na rua, vinham contar histórias de pessoas que foram, inclusive, ao seu encontro em Arujá, né? Uma vez que não deu para vir em dezembro, você está vindo agora em fevereiro aqui na Baixada, mas muita gente foi atrás de você lá e me contaram histórias incríveis, inclusive até a prima do presidente, a prima do Bolsonaro, me contou uma história interessante com você, que ela viu no Fronteiras da Ciência e foi atrás de você lá e voltou maravilhada do seu trabalho. E então nós vamos dar uma continuidade nesse bate-papo, né? E eu queria, para quem não assistiu a primeira vez o nosso programa com você, agora recentemente, conte um pouquinho, brevemente, aí uma coisa rápida da sua história, quando começou esse dom da cura que você tem. Mais uma vez, Jadir, nós que agradecemos, é em meu nome da espiritualidade. E olá a todos de casa, né? Então, eu comecei com 4 anos. A mediunidade se manifestou quando eu tinha 4 anos de idade. Minha mãe, na época, católica não praticante, não é? Teve muitos percalços, não acreditava, levou no padre, depois o padre encaminhou para o padre exorcista. O padre Achou exorcista, que você estava com o demônio no corpo? Demônio. É psicólogo, tudo, por isso eu passei, que a gente teve a oportunidade de falar na outra entrevista. Mas o padre exorcista disse, olha minha filha, o que seu filho tem é mediunidade. Eu posso até perder a batina por causa disso, mas leve ele num centro espírita. E eu fui na cidade de Guaratinguetá, nasci na cidade de Guaratinguetá, no centro Irmão Altino. E lá começou. Em casa os fenômenos ocorriam, coisas às vezes quebravam. Quando eu começava a adormecer, luzes acendiam, a TV ligava, enfim, fenômenos dessa natureza. Depois, no âmbito escolar, minha bisavó desencarnada começava a me ditar mensagens. Nisso eu já tinha incorporação na época, trabalhando ativamente na Umbanda, depois no kardecismo. E depois o Dr. Fritz, o espírito Dr. Fritz, apareceu para nós, propondo essa oportunidade, essa missão. E eu disse a ele, olha, eu só não quero que tenha cortes com instrumentos físicos. Como fazer o arigó? O arigó, porque eu já conhecia, nessa época eu já tinha conhecimento do arigó. Então, ele disse que eu teria proteção, que era para eu confiar, e eu não aceitei, que eu sempre fui muito genioso, né? Não sou santo. Então,
ele disse assim, não, você precisa confiar, você vai ter todo o amparo. Eu falei, olha, o senhor pode usar os recursos da ectoplasmia. Ele falou, mas isso iria te desgastar muito, a ponto de você levar junto a sua saúde, não é? Mas eu disse, não tem problema, se é para ajudar as pessoas. Aí ele falou que ia procurar ver com os superiores dele, e isso passou 2 anos e meio, com 2 anos e meio ele voltou, para dizer. E nós começamos o trabalho através do ectoplasma, né, com o Dr. Fritz. Entendi. E nesse meio tempo, né, você começou a atender quando? Como foi que começou o trabalho de atendimento e fazer cirurgias? Cirurgia espiritual por volta dos 16, 17 anos, né, ao público. Porque ele começava a incorporar dentro das sessões de Umbanda que eu realizava. Então, uma data específica, não sei te dizer, mas que ele começou a incorporar, fazendo já as cirurgias, com 16, 17 anos. Você já jovem, né? Antes disso, eu já atendia com outros trabalhos, né? Mas, nessa época, o Dr. Fritz também realizava cirurgias espirituais dentro dos trabalhos de Umbanda, no anonimato, né? No meio da sessão, os demais espíritos davam passividade para que ele pudesse se manifestar e vir a realizar as cirurgias das pessoas, contribuindo assim para a saúde, né, no geral de todos. Então, eu só tenho a dizer que eu sou muito grato a esse espírito por tudo. Ok. E a gente, né, quando você esteve aqui nessa última oportunidade, né, como eu te falei, muitas histórias acontecendo e parece que você também faz até materialização dentro de pessoas, não é? Sim. Nós tivemos um caso, acho que no Guarujá, inclusive. Isso, que o materializa objetos dentro da pessoa, um pino, por exemplo, quando há necessidade de uma intervenção óssea, qualquer coisa assim. Isso. Quando os espíritos verificam essa necessidade, eles alertam a pessoa, eles falam, olha, filho ou filha, né, o Dr. Fritz, Dr. Zerbini, seja quem for, você está com um problema assim, para segurar isso, eles geralmente usam vários termos. Eu preciso colocar uma peça aí dentro, um pino, uma chapa, e ver se a pessoa autoriza, né? Aí a pessoa geralmente diz que sim, ele só coloca a mão, a pessoa sente aquela ardência, aquela dor, e simplesmente se materializa. E a gente verifica isso, que inclusive tem no nosso livro, que as pessoas fazem os exames, né? Tem os exames de antes e o depois da cirurgia. E aparece lá na chapa. E aparece, ressonância magnética, tudo na chapa. Agora, não são todas as pessoas, né? Depende do caso, mas isso acontece. E João, como que funciona? Você é imposição de mãos? Como que é feito o trabalho da cirurgia espiritual? Como que é para o telespectador entender? Então, você não usa nenhuma ferramenta? Não. Nada? O Dr. Fritz foi uma coisa que eu pedi para ele, até para evitar, né? Porque temos a legislação brasileira que nós devemos muito respeito. Então, diante disso, eu peço que ele incorpore, faça uma oração, faça uma palestra antes sobre as cirurgias para as pessoas entenderem, antes dos trabalhos, como funciona. E também na hora a gente faz uma oração com os voluntários da casa, dos trabalhos, em uma roda, uma corrente, e eu concentro a minha mente, eu levo meu pensamento a ele, nesse momento ele incorpora, e eu sinto que uma onda de calor envolve e que aquilo começa a se materializar. Bisturi, tesoura, enfim, aparelhos para tirar uma radiografia, não sei como chamar, porque na espiritualidade tem outro nome. Mas nada visível a olho nu? Sim, às vezes se torna visível com luzes. Visível, Sim, depende do momento, né? Às vezes ele vai fazer cirurgia, aquilo você vê e já some. É muito rápido. Pode ter algum tipo de sangramento na pessoa? Sim, às vezes acontece. Acontece. Às vezes acontece. Acontece, às vezes, sem ele tocar na pessoa. Às vezes lá fora ou dentro da sala, né, de atendimento, isso já acontece. Eu tenho testemunho de uma pessoa, agora eu estou um pouco com mais conhecimento para te entrevistar do que da outra oportunidade, né? Mas pessoas me falaram, por exemplo, que mesmo você sem muitas vezes tocar na pessoa, ela viu o sangramento e sentiu ardor por dentro, né? Como é que funciona isso? O espírito entra dentro da pessoa, dentro do corpo, trabalha lá, é assim que funciona? A distância, né? A distância. Sim, mesmo ele estando, assim, na sala,
o espírito do Dr. Fritz se incorpora. Não é só o Dr. Fritz, Não, né? são vários espíritos, né? Vários médicos. Vários Foram médicos nessa vida? Médicos, enfermeiros, vários. Profissionais da área de saúde. Isso, e vários outros também, Tá. né? Que ajudam de diversas formas, desobsessão, enfim, o que for necessário. Na fluidificação das águas. Então, o Dr. Fritz se incorpora e ele se manifesta, ele se expressa através do meu corpo, para que as pessoas possam ouvi-lo, ter uma imagem dele na comunicação, né? Na orientação no momento. Mas, ao mesmo tempo, o ectoplasma está no ambiente. Outros espíritos da equipe do Dr. Fritz, juntamente dele, manipulam esse ectoplasma, que é uma energia que permite ter ação do mundo espiritual para atingir o físico. Então, neste momento, outros espíritos já vão preparando as pessoas que estão ali para quando o Dr. Fritz for fazer a cirurgia nelas. Alguns já são até cirurgiados, né, espiritualmente, que tem um efeito no físico. Então, às vezes, a pessoa sente aquela ardência por dentro, o corte já fica. Às vezes, isso ocorre, Jadir, para a pessoa ter uma prova de fé. Porque quando você recebe um corte por baixo da sua camisa, sem ninguém ter te tocado, aquilo às vezes fica o sinal e sangra. Como aconteceu isso? Como explicar isso, né? Então, às vezes, geralmente acontece para pessoas que precisam de um ânimo a mais, que estão perdendo, né? que estão perdendo a fé num momento assim, para poder se elevar mais o pensamento a Deus. João, tudo que você faz, você está consciente, semiconsciente ou inconsciente? Não, com o Dr. Fritz inconsciente. Inconsciente. Você não sabe o que ele está fazendo? Não. Você perde noção do seu corpo? Eu sinto como se estivesse me adormecendo, como se eu tivesse tomado uma anestesia para fazer um canal no dente. Eu falo que é assim, que eu vou crescendo, eu sinto o corpo adormecendo, um calor muito grande e me parece muito semelhante quando a gente está dormindo e volta para o corpo, aquele susto, parece que o chão se abriu. É isso que eu sinto. E quando eu estou desacordado, é um barulho como se fosse uma máquina, uma vibração. É só isso. Você falou isso em relação ao Dr. Fritz, mas vem o Dr. Zerbini, por exemplo. Aí você já está consciente ou também igual? Igual, porque quando o Dr. Zerbini vem, é sempre depois do Dr. Fritz. Tá. Ou durante o atendimento. Ele sempre inicia o trabalho, é isso? Sim, o Dr. Fritz sempre inicia. Aí, às vezes, vem o Dr. Zerbini, quando o Dr. Fritz já está incorporado. Tá. Às vezes, muito raro mesmo, antes do Dr. Fritz incorporar, vem o Dr. Bezerra para deixar uma mensagem. Com a incorporação do Dr. Bezerra, eu fico semi-inconsciente, porque o Dr. Bezerra ele não se movimenta na sala. Ele fica com o meu corpo parado e só toma a voz e um pouco do mental para poder falar, passar a mensagem. Entendi. Então, nesse momento, eu fico semi-inconsciente. Com o Dr. Fritz, eu fico inconsciente. Entendi. E tem alguma situação, alguma vez que aconteceu do médico falar, olha, eu não posso cuidar dessa pessoa, não tem como, ou isso nunca acontece? Médico? O Dr. Fritz ou qualquer... O espírito? O espírito. O espírito. Ele se recusa, olha, eu não vou tratar essa pessoa, eu não posso, eu não tenho permissão, não sei. Pode acontecer isso? Não, eles nunca falam, porque às vezes as pessoas já chegam tão desenganadas pela medicina convencional que tem bons profissionais e aqueles menos bons, eu prefiro dizer assim. Então, o espírito fala para a pessoa, olha filha, você precisa ter mais fé em Deus. Às vezes aquela enfermidade faz parte do processo de cura do espírito da pessoa. Então, muitas das vezes, se você curar aquilo, você vai estar fazendo mal para o aprendizado do espírito da pessoa. Que às vezes ela mesma implorou para vir com aquele tipo de problema, não é? Então, os espíritos falam, o que dá para se curar, se cura. O que não dá para se curar, se dá resignação para seguir adiante. Entendi. Mas dizer palavras assim para a pessoa, isso eu não posso curar, isso eu não posso fazer. Até porque quem cura é Deus, né? Então, isso os espíritos não fazem. Quando não podem auxiliar no processo de cura, eles dão resignação para a pessoa. Entendi. Porque senão você tira a esperança da pessoa, né? Sim. Obviamente, né? E quando acaba a fé e a esperança, acabou tudo. E o tempo de cirurgia de cada pessoa varia ou tem uma média? Como é que funciona? Varia muito. A cirurgia espiritual, ela, na verdade, ela pode ocorrer instantaneamente.
porque o tempo dos espíritos é diferente do nosso, é muito mais rápido. Só que, às vezes, a pessoa tem necessidade de perceber a cura acontecendo. Então, isso também faz parte do tratamento emocional da pessoa. Então, o espírito, às vezes, a pessoa tem um problema nos pés. O Dr. Fritz trata pelo coração. A pessoa, às vezes, não vê relação com isso, mas depois fica boa. Então, eles chamam de canais energéticos do corpo. Como se fossem os chakras. Isso, né? Semelhante também à acupuntura, que você trata um ponto... Os pontos, que está ligado a um órgão. Isso, eu vejo desta forma. É mesmo? Desta forma. Que interessante, essa eu nunca tinha ouvido falar assim, dentro de cirurgia espiritual. Às vezes, por exemplo, o Dr. Fritz vai tratar um rim de uma pessoa, ele trata pelo peito. Como explicar? Os espíritos chamam de bolsões de ectoplasma, que eles usam para subir o órgão, para fazer a operação ali por cima, né? Mas os espíritos têm a capacidade, com essa substância do ectoplasma, de fazer cirurgia onde ele bem entender, sem necessidade de tocar, inclusive. João, você estará então no dia 23 de fevereiro, aqui na Universidade Santa Cecília, atendimento às pessoas, para quem quiser. Eu vou estar falando isso nos 3 blocos, tá bom? Porque às vezes a pessoa pega num bloco, pega no outro bloco, né? Começa a assistir no segundo ou no terceiro bloco, então vou avisar nos 3. Dia 23 de fevereiro, que é sábado, a gente vai dar como é que vai funcionar o esquema. O atendimento é gratuito, mas a gente está pedindo 2 quilos de alimento, que nós vamos ajudar alguma instituição. A pessoa que mais está correndo para organizar esse evento é o Marcos, da livraria Pingo de Luz, livraria muito conhecida aqui na Baixada Santista, já de muitos anos, ele com a mãe dele, a dona Lourdes, né? Então, o Marcos está correndo para a vinda dele aqui. Conseguimos o auditório aqui da Universidade de Santa Cecília para o atendimento dele. Ele virá exclusivamente nesse dia para atender as pessoas aqui na Baixada Santista. Então, se você puder comunicar aí o vizinho, alguém que precisa, né? Nós vamos dar um telefone, apesar de ser gratuito, pedimos 2 quilos de alimento, mas a gente está pedindo também para que a pessoa avise que vem, um contato, tá bom? E nós vamos dar um telefone para isso, um WhatsApp para isso, né? E quem não tiver o WhatsApp, ir na Pingo de Luz, tá bom? Para reservar o seu atendimento, porque a gente espera que venha muitas pessoas, então a gente quer deixar bem organizadinho, para ninguém perder tempo aí, tá bom? Bom, deixa eu dar um aviso nesse bloco, que é do Manaloa Bem-Estarinho. O comunicado dessa semana é sobre baralho cigano. Esse é um lembrete para as pessoas da era de Aquário, que investe no autoconhecimento de forma inovadora. O baralho cigano é um oráculo que nos leva a desenvolver e ampliar a nossa intuição. É um conselheiro de eficiência comprovada em assuntos práticos, mas que pode revelar aspectos importantes e profundos em seus significados, aparentemente simples, respondendo às suas perguntas de forma específica e com objetividade. Venha conhecer a magia do baralho cigano, marque o encontro com a Maria Ângela Duarte, lá no Manaloa. Telefone na telinha, 3222-2278, repito, 3222-2278, na Rua Goiás, 144, em Santos. A gente volta já com o médium João Pedro Rangel. Rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje entrevistando o médium João Pedro Rangel sobre cirurgias espirituais. Ele faz um trabalho maravilhoso, um jovem, 22 anos, dedica a sua vida a curar as pessoas, ou pelo menos ajudar as pessoas, né? E ele estará aqui fazendo atendimento gratuito na cidade de Santos no dia 23 de fevereiro, agora, sábado, das 10 às 4 da tarde, tá bom? Nós vamos dar os parâmetros para quem quiser vir aqui nesse dia. Deixa eu só falar que esse bloco aqui é um oferecimento do terapeuta holístico José Carlos Palermo, que atua há mais de 20 anos em tratamentos espirituais para casos de fobias, depressão e pânico, através de terapias integrativas como análise kármica, apometria, antigoécia, terapia de vida passada, hipnose e também terapias sonoras. O Palermo convida a todos para assistirem às suas palestras e mais de 180 vídeos mostrando o seu trabalho no YouTube. Basta acessar o seu canal, José Carlos Palermo, Mago da Luz. Para agendar um atendimento individual com o Palermo,
deixe a mensagem de voz no telefone 3289-1230, está aqui na telinha, 3289-1230, ou pelo WhatsApp 991160195. José Carlos Palermo. João, vamos continuar o nosso delicioso bate-papo. É gostoso conversar sobre isso, né? Que desperta muita curiosidade de todo mundo, né? Eu imagino que você convive também com muitas histórias. O pouco que da sua vinda aqui na última oportunidade de novembro, para mim, muita gente me encontrou na rua ou mandaram mensagem, escreveram, cada um contando uma história. Então surgem muitas histórias. Para você mesmo, tem histórias que mais te impressionam? Que até para você se surpreende, porque você é o elemento principal desse elo, né? Olha, o que tem me surpreendido muito, e que pode até surpreender algumas pessoas, o que me surpreende não é só a cura do corpo. A cura do corpo até que é fácil, quando a pessoa tem fé, quando ela busca, quando ela se trata, ela alia os médicos da terra com os médicos espirituais, mas a cura da alma. Porque às vezes existem pessoas que se curam no corpo, mas não se curam na alma. O que não adianta nada, né? O que não adianta nada, porque o corpo é transitório. Se você curar o corpo, você vai desencarnar um dia nesse corpo. A alma prossegue. Então, quanto mais a pessoa leva aquela cura, se ela receber uma cura no corpo e leva aquilo para como uma cura da alma, se ela lapida a alma dela, ela evolui. Então, o objetivo de uma cirurgia espiritual não é curar o corpo. É uma outra oportunidade para a pessoa repensar na vida repensar, também, né? Rever conceitos, não é? Então, não adianta você se curar de um câncer, de uma diabetes, seja lá o que for, e continuar sendo a mesma pessoa. Esse não é o objetivo dos espíritos. Os espíritos nos curam ou nos ajudam na cura, no processo de cura, com o objetivo de que nós também nos ajudemos a evoluir como pessoa, né? Então, o que mais me impressiona é quando eu escuto pessoas que falam assim: olha, o meu problema, às vezes, poucas pessoas vêm dizer, meu problema diminuiu, mas eu estou com fé, eu vou levar isso com fé. Porque às vezes você escuta só pessoas dizendo assim, um palavrão, o câncer, olha, o infeliz câncer que eu tenho, a diabetes, isso acabou com a minha vida. E, além da pessoa ter um câncer, uma diabetes, ela acaba acabando com o relacionamento dela com o marido ou com a esposa, com os filhos, ela faz disso a vida dela um inferno. Então, ela não carrega com ela só aquela doença. Ela carrega com ela o que a doença do espírito dela está causando na vida dela toda. Então, às vezes a pessoa tem um câncer, mas é muito bonito de ver quando o Dr. Fritz fala para ela, tenha fé, filha. E ela para de lastimar, ela continua com um relacionamento saudável, ela começa a ter um relacionamento saudável na família. De comportamento. De comportamento, né? Isso é lapidação do espírito. E às vezes ela não se cura totalmente daquela enfermidade, mas olha a cura atrás dos bastidores que ela teve. Você sabe, você está falando isso, eu estava até lembrando, uma pessoa que muitas vezes eu entrevisto aqui, todo ano ela vem aqui, que é uma grande palestrante, é uma portuguesa que nasceu em Espinho, mas ela é uma grande palestrante, ela viaja o Brasil afora dando palestras, que é a Eulália Bueno. Ela tem muitos livros, não sei se você já... Conheço, né? Eulália já nos Bueno. encontramos. Já nos encontramos com a Eulália. Na sessão de psicografia que eu fiz, ela estava. Pessoa boníssima. Boníssima, e ela tem uma boa habilidade de falar. Inclusive, essa semana eu vi no Face, recebi um vídeo que ela conta uma história interessantíssima. Eu quero trazê-la aqui agora para ela contar essa história aqui para o telespectador. Adorei a história que ela contou. Mas a Eulália Bueno, ela teve, eu posso falar isso porque ela já contou aqui no programa já várias vezes. Então eu sei que ela não vai achar ruim que eu vou contar, porque ela mesma contou e ela deixa isso em aberto. Ela teve um câncer e ela ficou extremamente preocupada, mas ela carregou isso de uma maneira tão positiva, tão para cima, tão, sabe, com amor à vida, com tanta que ela superou completamente. Não tem mais nada, limpou a maneira ou a postura de como a pessoa talvez, né, realmente lida com a coisa. Isso é a força do espírito, né, da pessoa. Pois é, então. Isso ajuda muito, né? Contribui muito, muito.
do que a pessoa às vezes está fazendo um tratamento no médico ou com a espiritualidade, ou os dois, e leva aquilo com um peso. Não ajuda em nada. Eu costumo dizer assim, jogue fermento naquilo que você quer que cresça. Se você coloca a sua atenção no câncer, ele vai crescer. Se você coloca a sua atenção nos problemas, ele vai crescer. Se você tem um pensamento positivo, você está focando naquilo, jogando fermento naquilo e aquilo vai crescer. Tanto para o bem quanto para o mal, né, João? Eu vejo João, você recebe assim pessoas com todo tipo de problema? Nos olhos, no coração, diabetes, câncer, AIDS, HIV, né, vamos dizer assim. Enfim, tudo quanto é tipo de problema? Sim, as pessoas que procuram, né, a casa, Tudo, Dr. tudo. Fritz, todos os tipos de problema. Problemas espirituais, físicos, mentais, emocionais, tem Até de tudo. obsessores. Sim, sim. Vem de toda a espécie. Tudo. Você não sabe o que vai acontecer ali. Não, por isso que na hora eu entrego a Deus. E a pessoa conta para o Dr. Fritz na hora que o problema que ela tem ou não precisa contar? Como é que funciona isso? Muitos casos, não. A maioria dos casos o Dr. Fritz se identifica. Tanto é que, às vezes, a pessoa chega, que nem a gente estava conversando, vai levar uma outra pessoa, fala, olha, o meu neto, o meu parente está com problema. O Dr. Fritz fala, não, tudo bem, vamos tratar você primeiro, que você está com um problema maior aqui. Você que trouxe a pessoa que está com o problema. E às vezes a pessoa nem sabia que tinha aquele problema, depois vai fazer exame e descobre. Foi a história que eu te contei. Isso, de tem uma vários. telespectadora que me contou na rua. Vários casos assim, né? Então, mas tem casos também que a pessoa já fala, olha, doutor, eu estou com um problema nos olhos. Mas ela não leva aquilo adiante, né? Não precisa, porque a espiritualidade já sabe. Então, estou com problema cardíaco, estou com problema no cérebro, enfim, por aí vai, nos joelhos. Geralmente ele acaba tratando... Muitos chegam em você, né, sem contar absolutamente nada. Sim, o seu sim. Dr. Fritz já sai. Às vezes o problema é no coração, mas é que nem eu estava dizendo, ele trata na cabeça, mas o coração melhora, vamos dizer assim. A metodologia dos espíritos eu não sei te dizer, eu só sei que acaba surtindo efeito positivo. Tá. Vamos dizer nesse bloco então, vou pedir pro Vitor. Vitor, aquele cartaz, se você já puder colocar aquele cartaz, ou o cartaz talvez não, mas o telefone, os telefones, o contato que a gente ia deixar no terceiro bloco, se puder já colocar nesse segundo bloco, eu agradeço, né, para as pessoas tomarem consciência de como que a gente vai fazer no dia 23 de fevereiro. A pessoa, então, o que tem que fazer? Tem que deixar o nome, tá? Você fala assim, olha, vou eu e mais 2 pessoas, vou eu mais 3 pessoas, ou vou eu sozinho, né? A gente vai pedir para mandar uma mensagem no WhatsApp. Para quem tem WhatsApp é mais fácil, fica mais simples. O WhatsApp vai sair na telinha, já saiu? DDD 11, atenção, que é 11, né? Então o WhatsApp tem que ter o 11 94070 2016. Vou repetir, 11 94070 2016. Manda um WhatsApp nesse número, né? E aí a pessoa está no ar já o WhatsApp, né? Manda uma mensagem nesse WhatsApp dizendo vão 3 pessoas, quem é que vai, tá bom? Para a gente garantir a vaga aqui, atendimento gratuito, mas a gente pede 2 quilos de alimento. Pedimos 2 quilos de alimento para ajudar instituições. E no dia, o atendimento vai ser por ordem de chegada. Então a pessoa entra aqui na Universidade de Santa Cecília, na Rua Oswaldo Cruz, 277, entra na Universidade de Santa Cecília, pode entrar por qualquer portaria, tá bom? Entra na Universidade de Santa Cecília, no bloco E, 4º andar, entra na universidade e vai pegar uma senha, né? Para atender as pessoas por ordem de chegada, vai pegar uma senha, tá bom? A senha será distribuída das 8 às 10. Das 9 às 11. Das 9 às 11, desculpa. Começa às 10. Então, no dia 23, então, primeiro você avisa que vem. Depois você vem pegar a senha aqui das 9 às 11. E ele vai começar a atender às 10 horas. Ele vai ficar das 10 até às 4. Ele diz que não precisa almoçar, o espírito não tem fome, né? Então ele vai ficar das 9 até às 16 horas atendendo as pessoas aqui gratuitamente, tá bom? Então avise alguém que precise, que tenha necessidade. Eu vou repetir isso no terceiro bloco, porque eu sei que as pessoas às vezes não conseguem anotar na hora. Segura um pouco as informações, por favor, aí, para as pessoas anotarem, né? João, você tem feito só atendimento na Arujá ou você tem procurado, que agora você está vindo para Santo, mas já foi em outros lugares, assim? Já, nós chegamos a atender Aracaju, né?
São Paulo, com a psicografia mais amplamente, né? Porque deslocar um trabalho de cirurgia espiritual... você faz psicografia também. Sim, demanda muita uma equipe, né? Então é mais complexo, não é tão fácil. Toda uma estrutura, mas estamos começando a nos deslocar agora, né? Já recebemos um convite também em Campinas, mas ainda as datas não bateram, então a gente está aguardando um pouquinho mais. Tá certo. E a psicografia você faz desde quando? A psicografia já começou mais cedo, com atendimento ao público, 14 anos. Nossa, jovenzinho, um 14 adolescente, anos. aí, quase um pré-adolescente, 14 anos. 14 anos. Puxa Que eu vida. comecei a atender ao público, né? Tá. Comecei a viajar e tudo. Você já fazia antes? Já. Eu fazia antes. E você tem clarividência também, não? Sim, Você chega a ver espíritos? sim. Só que eles aparecem no momento que eles querem, né? Não é todo momento. Às vezes eu vejo vultos, cores, formas, mas espíritos mesmo, é assim quando eles querem aparecer. Parentes desencarnados seus, você já viu, já teve Sim. contato? Com menor frequência. É. Com menor frequência. Eu acredito até que eles não se mostram tanto, os meus parentes desencarnados, por conta do meu emocional, né? Eu acho que todo médium, quase, né? A maioria dos casos é assim. A própria mãe do Chico, né? Ficou um tempo afastada. Então, eu vejo dessa forma. Entendi, senão a emoção aflora, né? Você nunca se perguntou por que você tem essa mediunidade tão ostensiva, João? Sim. Porque isso acaba virando uma missão na sua vida, né? Você acaba vivendo para isso. Você é um jovem, você já é casado, né? Mas é jovem, tem a preocupação de uma família, né? Não te passa pela cabeça por que eu, né? Sim. Já passou várias vezes, já tive meus períodos de revolta. Já passei Já teve momentos que você não aceitou essa Sim, mediunidade. sim. Porque me talhava muito, me impedia de ter uma vida como as outras pessoas, Pois né? quando você é jovem, a gente tem uma energia muito grande dentro da gente que você quer aproveitar, né? Então, às vezes, não é que eu não poderia, eu ia a certos lugares e não me sentia bem. Então, aquilo me pressionava a cabeça, eu escutava muitas vozes. Então, eu acabava me proibindo de ir porque eu não conseguia ficar em certos tipos de locais. legal lá. Festas, aniversários, muitas pessoas, às vezes com assuntos diferentes, acabava me atrapalhando. Então, eu tive um período de... Bailinho, assim, você chegou, sim, balada? festa. Muito pouco, mas o pouco que eu fui me fez muito Você mal. não sentia bem? Não. Então, foi assim. Eu me revoltei em uma época porque eu queria ter uma vida, entre aspas, dita normal, não conseguia. Eu me perguntava muito se eu ia conseguir casar. Porque depois que eu comecei, né, a atender muitas pessoas, eu falei, uma pessoa para dar conta, ficar do meu lado vai ter que ser médium ou vai ter que largar tudo. Porque Vai ter não que é aceitar fácil. isso, né? Não é fácil viajar, né? É difícil. É uma vida praticamente desprendida. Pensa em filhos, não? Sim, penso em filhos. Mas em um mundo como está hoje, ao mesmo tempo eu penso, meu Deus, como que eu vou ter um filho num mundo desse, né? Mas penso em ter filhos, sim, né? Mas eu vejo dessa forma, eu sempre tive muito medo dessa questão. Mas graças a Deus deu tudo certo. João, eu vou querer te fazer uma pergunta muito específica. O ano passado eu entrevistei muitas pessoas aqui no Fronteiras, algumas, eu me lembro muito bem, uma delas foi o professor Américo Barbosa. Ele até me falou em off, me desculpe, Américo, mas eu preciso contar isso. Ele veio aqui no programa em dezembro, foi depois de você ainda, ele veio. E ele falou assim, olha, 2019 vai ser um ano de uma densidade muito forte, vai ser muito denso, uma energia muito negativa. Ele falou, eu não vou falar isso no ar agora, eu vou falar de uma forma sutil, tal, mas para mim, em off, ele falou, olha, não vai ser um ano assim muito favorável. Ele falou, tudo vai ser aflorado, de tal maneira que tudo que você plantou, cada pessoa e o próprio planeta, tudo que plantou vai ser colhido em 2019, seja coisas boas ou sejam coisas ruins, né? E como, infelizmente, muitas coisas são ruins, as coisas irão aflorar de uma maneira que assusta as pessoas. E mal começou o ano, já tivemos estamos em fevereiro, já tivemos aí tantas coisas ruins, né? Tivemos aí
Brumadinho, que foi um acidente, que não foi acidente, foi criminoso, né? Brumadinho, tivemos o Rio de Janeiro com as enchentes que morreram 7 pessoas, mais os 10 meninos no CT do Flamengo, mais o helicóptero que caiu do jornalista Ricardo Boechat. Enfim, estão acontecendo fatos e eu tenho visto tantas pessoas adoecendo que eu conheço. Nossa, nunca tanto numa proporção tão grande. E eu queria saber de você no próximo bloco, se de alguma maneira você que recebe uns espíritos, se eles te comunicam realmente dessa densidade do ano de 2019, e eu quero saber de você sobre isso, tá bom? No próximo bloco, porque eu vou fazer a agenda do Fronteiras e eu gostaria muito que você prestasse atenção, amigo telespectador, ver se alguma delas te chama atenção, e eu vou começar com a foto da Luana Meirelles, ela que esteve aqui também o ano passado, que é a terapeuta de práticas integrativas da saúde, atende diversas técnicas terapêuticas energéticas que proporcionam uma reorganização do complexo físico e emocional, restaurando o estado de equilíbrio da saúde através das terapias crânio-sacral, barras de access, florais, reiki e outras. Todas essas terapias são inseridas no âmbito holístico, que tem a visão do ser humano integral, físico, mental, emocional e espiritual, o todo do ser. Indicadas nos casos de depressão, que hoje está demais, né? É o mal do século, dores crônicas, ansiedade, pânico, fobias, insônia, autoconhecimento, baixa autoestima, fibromialgia e etc. Informações e agendamentos no fone WhatsApp 13 98179 6024. O local de atendimento é Rua Armando Salles de Oliveira, 200, sala 22. O segundo recado vem do Templo Evandro Osho. O sacerdote Evandro Osho, da foto, de tradição orixá e Ifá, é escritor e psicoterapeuta holístico. Através do oráculo de Ifá e jogo de búzios, realiza consultas e tratamentos espirituais, orientação pessoal e ancestral com a magia dos orixás. Os atendimentos podem ser presenciais ou online, pelo WhatsApp ou Skype. Ministra curso de oráculo, jogo de búzios, origem ancestral, magia dos orixás, limpeza e harmonização espiritual, entre outros. Comunique o seu novo endereço, preste atenção porque ele mudou de endereço, para quem já vai nele. Então preste atenção que agora é na rua Senador Azevedo Júnior, 475, no bairro Tude Bastos, em Praia Grande, a 5 minutos do Litoral Plaza Shopping. O telefone e o WhatsApp é 13, 99 126 1598. Terceiro recadinho vem da Escola Santista de Astrologia. Curso completo de baralho cigano Petit Lenormand, teoria e prática, e o curso é apostilado. Vai ser no dia 19 de fevereiro, às 19 horas. Esse é o início, porque tem duração de 3 meses, num total de 12 aulas. Curso de interpretação de mapa astrológico, módulo 2, roteiro para interpretação com várias técnicas. Início, 28 de fevereiro, às 19 horas. O ministrante é o Jorge. Excursão para o fenômeno do algodão, que também é amiga aqui do nosso amigo, do Edelarzinho, Edelarzinho, incrível o trabalho dela também. Vai ter uma excursão para lá no dia 13 de março, às 22 horas. Curso Revolução Solar, início 27 de março, às 19 horas. Curso de Tarô, Arcanos Maiores e Menores, teoria e prática, e o curso é apostilado, na terça-feira, às 17 horas. A escola também oferece atendimento de mapa astrológico, previsões, sinastria, que é para relacionamentos, eletiva, que é a escolha do dia para abrir empresa, cirurgia ou iniciar um evento, e também tarô. Tudo isso na Escola Santista de Astrologia, na Rua Goitacazes, número 8, Altos Gonzaga, Santos. E o telefone? 3284-9714. E o último recadinho da nossa agenda é da terapeuta Eliane de Queiroz, o atendimento com a mesa radiônica, que é um instrumento de percepção e transmutação de energias, utilizando para gerar harmonia e coerência em todas as áreas da vida da pessoa em atendimento. Após o tratamento, as mudanças ocorrem naturalmente, dia a dia, no sentido de uma vida melhor, conectada às leis universais.
Os atendimentos são feitos com hora marcada de forma presencial e também online. Belíssimo trabalho da Eliane de Queiroz com a mesa radiônica. Você pode agendar pelo telefone ou WhatsApp 99-172-9798 e o consultório fica na rua Delfino Stockler de Lima, 81 Altos Marapé, pertinho do Canal 1. E se você perdeu alguma informação, não se preocupe. Acesse o nosso site fronteirasdaciencia.com.br e depois clique em Agenda da Semana. Voltamos já com o médium João Pedro Rangel. Olha, estamos em nosso último bloco hoje entrevistando o João Pedro Rangel, que faz cirurgias espirituais, e nós vamos estar então divulgando a vinda dele a Santos no dia 23 de fevereiro, tá bom? Deixa eu só falar deste bloco aqui que o oferecimento é do Instituto de Terapia Ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você a conhecer a mais moderna técnica de tratamento físico e emocional com oligoelementos, tendo o objetivo de promover de forma simples a recuperação dos distúrbios emocionais, físicos e metabólicos. Essa técnica conta com reposições via derme de pequenas partículas registradas pela Anvisa e também pelo Ministério da Saúde e que produzem reações bioquímicas nas enzimas, fazendo com que o metabolismo e o emocional se fortaleçam sem efeitos colaterais de forma totalmente natural. O Alberto Santini Filho tem especializações no Brasil, China, França, Bélgica, atende sua clínica em São Paulo e 2 vezes por semana aqui na Baixada Santista, em Santos. Então, se você que for da Baixada Santista, pode agendar no telefone 3285-6993. Repito, 3285-6993, e ele atende no Smart Center, que fica na rua José Cabaleiro, número 15, Gonzaga, Santos. João, no bloco anterior eu lhe perguntei, né, sobre uma afirmação que muitas pessoas que eu entrevistei em 2018 me falaram que 2019 seria um ano muito denso, de muitas coisas ruins que iriam acontecer no planeta. E o Américo Barbosa, eu me lembro, foi o último que me falou de uma forma bastante categórica. Ele até pediu na época, falou assim, olha, não vamos assustar as pessoas agora, eu vou falar de uma forma light e tal, mas viriam coisas e eu não tenho como deixar isso para lá, porque eu me assustei com esse começo de ano. Já era previsto algum espírito ou você, de alguma maneira, você também já tinha esse conhecimento? Sim, já faz alguns anos que a espiritualidade disse isso. Sobre 2019, o próprio Chico Xavier, né? Falou Sim. de 2019. Há 50 anos atrás, o próprio Chico chegou a dizer isso. Nos bastidores, ele chegou a comentar muito com o Geraldinho Lemos. Que eu tive a oportunidade de entrevistar também, Geraldinho Lemos. Então, que também deu origem ao Não Será em 2012, teve um livro, né? Depois disso que o Chico falou. Que seria 2019. 2019, Então, A Data Limite, um documentário, né? Um breve filme que eles fizeram. Pois bem, o que os espíritos têm me dito a respeito é que sim, será um ano de colheita, não é? Então, a gente não pode ver como um período ruim. Por quê? Como que nós vamos temer a colheita daquilo que nós plantamos? A gente não pode temer aquilo que a gente mesmo plantou. Talvez sim, se a gente examinar a própria consciência e ver o que a gente fez, se foi bom ou ruim. Se for ruim, a gente vai temer, mas não tem por onde escapar. E nós precisamos entender, antes de entender isso, o quê? Que o mundo, o planeta, é um planeta de provas e expiações. O que os espíritos, através da codificação espírita, por meio de Allan Kardec também, dos médiuns de Kardec, mencionaram isso. Sou espiritualista, mas neste ponto concordo com a doutrina espírita. Então, o planeta Terra, se é um mundo de regeneração, de provas e expiações, não é um mundo feliz, nós não podemos esperar só coisas boas, somente momentos felizes. Então, para que a gente entenda o que eu vou dizer agora, a gente precisa entender isso, não é? Que é o cerne de tudo. Se não é um mundo feliz, é um mundo de provas e expiações, é chegado o momento de uma grande coletividade de espíritos resgatarem juntos
débitos de outras vidas, não é? Então, por isso que nós vamos ver também a natureza respondendo aos ataques humanos. Como o Brumadinho. Brumadinho. E não digo só a natureza, terra, fogo, ar, água. Digo também da fauna, né? Dos animais. Então, os animais também respondendo. Nós vamos começar a ver os animais nos dando exemplos de carinho, de afeto, coisas, comportamento quase que humano, ensinando os seres humanos. A gente observa isso. A própria natureza, como ocorreu em Brumadinho, isso não quer dizer que eu diga que o que aconteceu foi algo que tinha que acontecer, como se dissesse bem feito. Não. É lógico que aquilo não aconteceu ao acaso, Deus não é o acaso, Deus sabe todas as coisas, mas se isso aconteceu, é para um bem maior. O Dr. Fritz sempre me ensinou isso, nunca olhar para um doente ou para alguma situação menos boa, ou seja, ruim ao nosso ver, como algo ruim, que a gente tem que olhar com os olhos da alma, não com os olhos da carne. Então, uma notícia triste na televisão, na mídia, seja ela qual for, a gente vai olhar com os olhos da carne e vai ouvir com os ouvidos da carne. Mas a gente precisa olhar com os olhos do Espírito, compreender que aqui é um mundo de provas e expiações, que não teremos somente momentos felizes, que somos um espírito imortal, que já estivemos aqui antes. Então, o que vem na nossa bagagem? A gente só vai atrair para a gente aquilo que a gente fez no passado e precisa resgatar. Eu vejo dessa forma. Então, 2019 será, sim, um ano de colheitas. Muita coisa virá ainda. Pode acontecer no Brasil. Se nós não soubermos administrar os nossos ânimos, nossa natureza instintiva, mais acalorada, poderá vir uma guerra civil. No Brasil, no Brasil, até o meio do ano. Pode vir no mundo a terceira guerra, se nós não nos entendermos com a paz, o que o próprio Chico disse, Nostradamus também disse, e vários médiuns e espíritos, através de médiuns, têm falado isso há anos, né, e séculos, e pela nossa mediunidade também. Mas não é um momento de alarde, de desespero, pelo contrário, é um momento que a gente tem que receber essa informação e mudar. Porque às vezes a gente recebe uma informação dessas, ou como qualquer outra, a gente se desespera. E às vezes a gente acaba contribuindo para que isso ocorra ainda mais rápido. Então, cada um, na posição em que está, fazer o bem que puder. Mas esse desespero de muitas pessoas, a gente ouve cada vez mais pessoas cometendo suicídio, normalmente por depressão. A depressão está aumentando de uma forma assustadora, assombrosa, o número, né, o aumento de depressões que está ocorrendo, né? E isso tem causa, porque tem causa no fora, porque as pessoas, elas estão vivendo de aparências. Às vezes elas estão se reprimindo muito. Então algumas delas não se aceitam no que sentem, no que pensam, são censuradas às vezes dentro da própria família, da sociedade, isso com todos os tipos de assunto. Então elas buscam o ter e não o ser. Quando elas conseguem uma xícara, elas querem o pires. O pires já não basta mais, ela quer uma colher. Então assim vai, e aquilo não preenche a felicidade dela. Então a gente precisa trabalhar o ser, porque às vezes a pessoa deposita em alguma coisa, causa ou pessoa ou alguém, a felicidade que cabe a ela buscar dentro dela. E ela acaba depositando aquilo no outro, se frustra, e acaba cometendo um suicídio por depressão. Depressão. João, vamos então mais uma vez comunicar às pessoas, Bem. Você de casa, amigo telespectador, ou você, ou alguém da família, ou alguém que você conheça, lembrar que então no dia 23 de fevereiro, agora 23, sábado, né, ele estará aqui em Santos para atendimento gratuito, né? Entre aspas, que a gente vai pedir 2 quilos de alimento para ajudar instituições de caridade, tá bom? Quem está organizando tudo isso, primeiramente o Marcos, da Livraria Pingo de Luz, um trabalho cansativo, ele teve que correr atrás disso tudo, porque para organizar nunca é muito fácil, né?
principalmente para levar um atendimento gratuito às pessoas. Então temos um trabalho maravilhoso do João Pedro Rangel nesse sentido, que está se deslocando para trazer mais esse ato de caridade da parte dele, né? Uma filantropia maravilhosa que ele faz, né? Então, dia 23, sábado, a gente pede para que as pessoas, tem um cartaz no ar aí, para você estar vendo aí o cartaz, né? A gente pede para ligar, ou desculpa, ligar não, mandar mensagem no WhatsApp dizendo, olha, eu vou e vou com mais 2 pessoas, ou eu sozinho com mais 3. Diga quem vai no WhatsApp, por favor, para a gente poder organizar, não ter corre-corre, não ter nada, para a gente fazer uma coisa bem tranquila. Então, por favor, olha, o WhatsApp é DDD 11, então tem que colocar o 11 94070 2016. Vamos deixar só o telefone, por favor? 94070 2016. Manda um WhatsApp dizendo quantos vão. Aí no dia 23, entre 9 horas e 11 horas da manhã, vai ser por ordem de chegada. Então vai pegar uma senha aqui na Universidade de Santa Cecília, tá bom? No Bloco E, quarto andar. É o auditório do quarto andar do Bloco E. Então chega aqui entre 9 horas e 11, pega uma senha e ele estará atendendo, João Pedro Rangel, as pessoas, através de cirurgias espirituais, entre 10 horas e 4 da tarde. É o período que ele vai estar atendendo as pessoas, tá bom? O espaço é grande, mas claro, tem limitação. Então, por favor, vamos respeitar isso, né? Para que a gente possa fazer a coisa da melhor forma possível, tá bom? Eu vou pedir para o Vitor, continua mantendo o telefone do WhatsApp para as pessoas mandarem mensagem para esse número aí. Ah, e claro, falar, mas eu não tenho WhatsApp, puxa vida, eu não tenho. Se você não tiver o WhatsApp, não tem problema, vai na Pingo de Luz, ou com o Marcos, ou com a Dona Lourdes, vai na Pingo de Luz, que é na Rua Marechal Deodoro, número 11, tá certo? Rua Marechal Deodoro, número 11, ali pertinho da Praça Independência. Vai lá na Pingo de Luz e aí você deixa seu nome, seu telefone, tá bom? Seu contato, quem vai, né? Tá bom? Então o Pingo de Luz está no ar também aí para você, amigo telespectador, o endereço, tá? Então, tá aí. João, nesse dia você vem diretamente de Arujá para cá, né? Isso. Já vem para cá, Isso. tá? Para atendimento às pessoas. Você sabe de antemão os espíritos que estarão com você? Não, isso Não. acontece na hora, né? O Dr. Fritz, sim, né? Que nós já conversamos. Ele abre o trabalho. Sim, ele autorizou. A gente vê, né? Que tudo depende dele. Depende dele? É. E outros espíritos virão, mas se manifestar através da nossa mediunidade, eu não sei dizer. O que eu posso afirmar é o Dr. Fritz, né? Que sempre está com a gente. Sempre lá, fiel, né? É. Por que sempre o Dr. Fritz que assume esses trabalhos, já com vários médiums, né? Então, começou com o Arigó, não é? Isso. Mas depois disso, houve uma explosão depois do Arigó, né? Dr. Fritz, Dr. Fritz, Dr. Fritz. De verdade, o que eu tenho a dizer, porque isso é bem polêmico no meio espírita e espiritualista, é que Dr. Fritz se tornou um ícone. Na verdade, o que nós precisamos mesmo é não olhar para o nome de um espírito. Se eu incorporasse o espírito José das Couves e ele fizesse o trabalho à altura de Dr. Fritz, por que não ser considerado um Dr. Fritz? Eu tenho a plena convicção, até porque o Dr. Fritz já me informou isso, que ele trabalhou com José Pedro de Freitas, Arigó. Mas eu nem quero e nem tenho como convencer as pessoas disso. O que eu vejo mesmo, que eu acho muito bonito, e as pessoas se pudessem, todos os trabalhos, com qualquer médium, é ver a eficácia do trabalho. É isso que importa. Porque quando a gente vai ao médico, a gente não olha nem o nome dele, a gente quer saber o que ele vai nos fazer de bom. Né? João, só um último assunto, a gente está quase do finzinho do programa, é tão bom quando você vem aqui, que passa tão rápido, a gente nem percebe o tempo. Mas deixar claro assim, né? Nós tivemos o caso lamentável do João de Deus, né? Isso deu uma repercussão muito negativa em todos os meios, né? Principalmente no meio espírita. Mas a gente sabe que nós temos, muitas vezes, elementos que são desvirtuados em qualquer segmento da sociedade, seja religioso, político, então nem se fala, né? Político está beirando quase os 100%. Mas 100% tem algumas almas que se salvam. Mas no meio religioso, a própria Igreja Católica, tivemos vários
padres pedófilos e muitos problemas. Toda religião tem, toda seita tem, toda irmandade tem, né? Então a gente não pode levar em conta isso. E você vem fazendo um trabalho maravilhoso, você vem ganhando notoriedade pela sua seriedade, né? Por você muito jovem, tá já se dedicando a essas benfeitoria, ajudar as pessoas, né? Não só no trabalho, uma coisa muito legal que você falou hoje, que eu gravei, não é só um trabalho do corpo físico, mas principalmente da alma. Então é muito bom que as pessoas prestarem atenção nisso que ele falou, que a cura não adianta ser apenas física, mas da alma. O que significa curar a alma? É mudar a sua forma de pensar, mudar seu estilo de vida, né? Olhar com outros olhos, tudo depende da gente. Nós somos energia pura, né? E é essa energia que faz as coisas serem boas ou ruins para cada um de nós. Sim. João, você tem 1 minuto para terminar o nosso programa. Eu queria deixar a palavra com você. Bom, eu agradeço mais uma vez Jadir, toda a equipe, ao Marcos, Dona Lúcia, todos aqueles da universidade também que contribuíram para que a gente estivesse vindo para cá, aos espíritos, a você e as pessoas que estão nos assistindo neste momento e que cada um, neste momento, possa levar o pensamento a Deus e agradecer por tudo que está passando, porque os Espíritos sempre dizem, nem todo mal é mal, nem todo bem é bem. Há mal que vem para o bem e há bem que vem para o mal. Então, que a gente comece a olhar as nossas questões do dia a dia com os olhos da alma e não com somente os olhos físicos. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, João, mais uma vez. Eu espero que essa seja a segunda de muitas outras oportunidades aqui no Fronteiras da Ciência, que sempre é muito bom recebê-lo. Obrigado. Viu? Muito bom. Você traz uma aura muito positiva aqui para todos nós. Eu quero agradecer também não só ao Marcos da Pingo de Luz, mas também ao Jairo, que é um fiel trabalhador aqui da Universidade de Santa Cecília, e também ao Dr. Ivan Chedo, diretor da fisioterapia, que nos possibilitou o auditório aqui da universidade. Deixa eu só dizer que a semana que vem, também o meu convidado é jovem, é um físico, engenheiro, D'Alessandro Benci Santana Rodrigues, com o tema As Leis Divinas, o que são e para que servem as leis divinas. Muito obrigado a você de casa, obrigado, João, obrigado a todos que estão aqui. Fiquem com Deus, paz, saúde e prosperidade.